Olá, uma boa noite de terça-feira, você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje nós vamos falar sobre literatura cristã. Eu posso classificar essa obra literária dessa forma, até porque esta obra, este livro, foi escrito por dois jovens cristãos e, claro, voltado para o público jovem, para o público adolescente, naquele momento da vida em que todos nós temos uma série de dúvidas, uma série de vontades, uma série de desejos, muita informação chegando na cabeça do jovem, faculdade, igreja, primeiro emprego. Tudo isso será explanado a partir de agora, aqui no Sala de Entrevistas. Recebo a visita de um grande amigo, meu irmão na fé, congrega junto comigo na Assembleia de Deus Templo Central aqui de Criciúma, presbítero Adriel Lemos, a quem nós cumprimentamos. Obrigado pela visita e pela vinda até a TV Primavera, Adriel. Obrigado, Bebel. Deus abençoe. Amém. Bebel, para os íntimos, né? Claro. Eber Vieira. É um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade. Acho que vai ser muito interessante o nosso bate-papo. Legal. Estava falando justamente sobre isso nos bastidores contigo. Aquele momento da adolescência, né? Você começa ali 14, 15 anos e recebe muita informação. E você acaba se transformando numa espécie de camaleão. Na frente dos seus pais, você se transforma, você se comporta de um jeito. Na frente do pastor, de outro. Os colegas do terceirão, da faculdade, outra maneira de se comportar. O jovem realmente é um caso a ser estudado de maneira mais profunda, digamos assim. Claro, Eber, é assim, ó, na verdade eu até vou um pouco antes ainda. Porque lá nos 9, 10, 11 anos de idade, tanto os meninos quanto as meninas recebem uma carga hormonal muito grande. O próprio corpo físico, ele tem uma descarga de hormônio para que esse corpo até então infantil se torne num corpo adulto. Então, essa descarga hormonal já em si é uma grande transformação que os adolescentes e jovens vivem. Então, isso em si já é uma coisa assim, muito difícil de se passar. Porque você vê, o adolescente, ele passa por 3 grandes dificuldades que eu falo. A dificuldade biológica, dessa mudança corporal, em que os meninos num dia acordam com uma voz mais grossa, no outro dia eles já falam com uma voz mais fina. É a taquara rachada. Exato, né? Eu até gosto de brincar nos locais onde eu vou, onde eu ministro, que o menino vai chamar o pai e ele começa, ô pai! Ele vai... Então, isso é essa transformação hormonal. As meninas, da mesma forma... a primeira menstruação das meninas. Então, isso é um desafio enorme. Então, eles precisam passar por esses 3 grandes desafios, que é o biológico, que eu falei primeiro, é o social, porque a sociedade cobra muito do adolescente jovem, a sociedade cobra muito essa mudança. Os próprios pais, Bebel, eles impõem algo que o adolescente não entende, porque um dia a menina ela é adulta para poder lavar a louça para a mãe, que a mãe diz, tu não é mais criança. Isso. Mas, para chegar mais tarde do x-salada, a mãe já diz, tu é uma criança. Então, essa confusão pega o adolescente de jeito. Uhum. E eu falei transformação biológica, social e a cultural também. Então, é uma diferença cultural muito grande. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é um momento muito difícil, muito conturbado, muitos desafios, muitas dificuldades. Então, o jovem e adolescente, ele realmente passa por esse momento bem turbulento na vida. Uhum. Bom, eu estou aqui com, acredito ser, a sua primeira obra literária, o livro Virar a Cabeça. Aliás, você é psicólogo e você já faz um longo trabalho na igreja onde você congrega juntamente com jovens e adolescentes. Fala um pouquinho sobre isso. Já, Bebel, na verdade, eu nasci na igreja, berço cristão, como a gente costuma dizer, né? Porém, lá pelos meus 14 anos, eu saí da igreja. 16 voltei, fiquei 2 anos só. Aquele 2 anos de bobiça, sabe? Aquela besteira de adolescente de sair da igreja. Eu passei por esse momento, com 16 voltei. E desde quando eu voltei, 16 anos de idade, hoje eu tenho 29, eu sempre trabalhei com jovens. Claro que na época não era líder, eu ajudava o líder na regência, no secretário, tesoureiro. E com 19 anos de idade, quando eu tinha um desejo muito grande de ir para a obra missionária, mas era muito novo, então é difícil a igreja que envia alguém tão novo para a obra, eu fui morar com meu tio, pastor Leonel dos Santos, que na época estava em Xaxim, do lado de Chapecó. Lá no oeste. Lá no oeste. Foi uma diferença muito grande para mim, eu mudei literalmente de vida, fui morar na casa de um tio que eu tinha visto 2, 3 vezes na vida só, e eu fiz isso por amor à obra. Hoje eu entendo que era um projeto de Deus. Eu fiquei lá 2 anos, e esses 2 anos que eu fiquei, eu aprendi mais do que se eu tivesse ficado 5 anos num seminário.
Porque lá eu aprendi experiências do dia a dia, eu aprendi a prática, eu aprendi a liderança, eu aprendi tudo lá. Tudo que meu tio podia, ele me ensinou. E o meu tio foi muito feliz na época também, até ser bem brasileiro, ele deixava eu quebrar a cara. É mesmo? É, porque ele sempre me dizia isso. Ele dizia, Adriel, no sofrimento a gente cresce mais. Ele sempre falou isso pra mim. Então ele deixava eu quebrar a cara, no bom sentido. Ele deixava eu fazer as coisas que eu queria, mesmo sabendo que não daria certo, ele deixava eu fazer para me aprender, ter aquilo como experiência. E foi válido? E foi muito válido, porque eu aprendi com isso. Existe um velho ditado que diz que o inteligente, ele aprende com os seus próprios erros. O tolo não aprende com seus próprios erros, o inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Mas jovem não é sábio, jovem, ele quer ganhar o mundo, e assim eu era naquela época também. Então aprendi muito com ele, foi muito válida essa experiência. Legal. Quem é Adriel Lemos e Rodrigo Assunção, os autores desta obra? Daqui a pouco eu quero falar sobre o livro, né? Isso. Então, Bebel, Adriel Lemos sou eu, casado, 29 anos de idade, formado em psicologia na Unesc. Desde os 16 anos, como eu já falei, trabalho com igreja, são 13 anos já de liderança. Às vezes alguém me olha, mas é um garotinho, é um pirralho. Às vezes as pessoas de mais idade, os pastores de mais idade têm esse estereótipo de alguém mais novo. Onde é que ele achou experiência para orientar alguém? Está escrevendo um livro, ou quer pregar no meu congresso de adolescentes. Então não sabem que eu fiquei já durante 5 anos num banco de uma faculdade, numa cadeira de faculdade, 13 anos liderando jovens e adolescentes, já mais de 4 anos ministro, já ministrei nos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Então, graças a Deus, eu tenho tido muita experiência nessa área. E o Rodrigo, como você me perguntou, Rodrigo é médico, ele é formado em ciências da religião também, em medicina, com especialização em psiquiatria e está fazendo uma nova especialização em ebiatria, que é uma ciência específica de estudo de jovem, da criança e do adolescente. Então, nós dois juntos tivemos essa ideia de virar a cabeça. Na verdade, a ideia é nossa aqui de Criciúma, né? Créditos para nós de Criciúma, a ideia é nossa. Você tem um programa de rádio com esse nome? Tinha, não tem tenho mais. Não. Só para você entender, Bebel, quem está em casa entender também, Virar a Cabeça foi um projeto que nós desenvolvemos há uns 4 ou 5 anos atrás com adolescentes. Porque o que acontecia? Quando eu assumi a coordenação geral de adolescentes, eu percebia que os eventos eram muito clichês, sabe? O que é clichê? Clichê, no meu ponto de vista, é aquela mesma coisa. Toda a vida, nunca muda, é a mesmice sempre, entendeu? O evangelho, nós sabemos que as doutrinas não mudam, mas a forma de eu transmitir o evangelho muda. Eu posso transmitir de várias formas, sem que a mensagem seja afetada, e essa foi a nossa ideia. Fazer um evento para adolescentes em que o nome desse evento fosse um nome que chamasse atenção. Fizemos lá uma lista de 50 opções. Então entrou uma agência de publicidade aqui da cidade e nos deram esse nome, Encontro de Virar a Cabeça. Foi amor à primeira vista. Foram 3 eventos magníficos que nós fizemos, todos os 3 eventos com expectativa de público acima do que nós esperávamos. Do evento surgiu o programa de rádio, que daí eu comecei a fazer, um programinha bem rápido, 3 minutos, em que eu falava sobre temas bem polêmicos, sexualidade, que é assuntos que a gente nem sempre vê nas igrejas, masturbação, pornografia, namoro, sexo antes do casamento. Eu só pegava pepino mesmo, para tratar no rádio, porque eu nunca tive medo, Bebel, medo desse tipo de coisa, né? Eu nunca tive medo de tratar esses assuntos. E são assuntos que param a cabeça do adolescente. Claro, eu até costumo brincar dizendo o seguinte: não é sempre que existe um louco que vai num culto de domingo de noite falar de pornografia na igreja. Então, são poucos que realmente têm coragem de falar isso. E quando eu tive a ideia de fazer esse programa baseado no nome do evento, essa era a minha ideia, criar um programa que atingisse o jovem adolescente, sem que fosse aquela coisa comum, clichê que todo mundo faz. Então, do site nós criamos do rádio nós criamos um site em que os podcasts do programa eu jogava para o site. O site explodiu no bom sentido, também não foi nada demais, mas ganhou o Brasil, muita gente do Brasil inteiro mandando mensagem, parabenizando. Através disso, o Rodrigo conheceu o meu trabalho, me chamou e perguntou: tu quer escrever um livro? Eu disse: quem não quer, né? Eu sempre quis, e como ele já tinha um livro escrito, ele já sabia o caminho. Para mim, seria algo novo, para ele era mais um. Então, nós decidimos e foi um projeto muito feliz. Que bênção! E o livro, você contou aí como nasceu o livro, e o livro ele trata justamente desses temas, ele é dividido por, digamos assim, temas, masturbação, pornografia,
Como é que funciona o livro? Isso, Bebel. Então, o que nós fizemos? Quando o Rodrigo conversou comigo, claro que nós conversamos muito até tomar a decisão de escrever esse livro ou não. Então, uma coisa que eu vejo de vantagem nesse nosso projeto é que ele é médico e eu sou psicólogo. Então, são duas áreas muito fundamentais para jovens. Outra coisa, eu tenho 29 e ele tem 33, então nós dois somos novos. Outra coisa, ele é líder, ele já foi líder de jovens e adolescentes, eu também sou. Ele é pregador de jovens e adolescentes, eu também sou. Então, esses 4 pontos casados, eles deram início a esse livro. Então, nós escrevemos com base em todos os anseios, as dificuldades que os jovens têm. O primeiro capítulo, por exemplo, fala sobre puberdade. O Rodrigo fala sobre o ciclo menstrual das meninas. Ele fala sobre espinhas, que todo mundo tem, né? Mas existem algumas pessoas que a gente até brinca que parecem um choquito, né? O choquito de Jesus. Então, no livro, o Rodrigo fala isso, ele dá algumas dicas de como tratar. Claro que o livro não é uma receita médica, não é isso, mas traz ali algumas ideias. Fala do primeiro ciclo menstrual, fala do crescimento dos pelos pubianos dos meninos, da primeira barba, essa coisa que todo menino passa, né? Segundo capítulo eu falo sobre o desenvolvimento psicossocial, falando sobre relacionamento com a sociedade, com os pais, com os amigos, namoro, amizade, casamento. Aí entra uma questão de sexualidade, a influência da mídia na sexualidade hoje do brasileiro. Muito forte. Muito forte, porque na verdade, mídia, claro que eu estou falando num contexto geral, claro, né? Sim, claro que sim. Nós vivemos num país tropical, Bebel, então isso também acaba atrapalhando, não vou dizer atrapalhando, corrigir essa palavra, mas acaba trazendo uma certa carga negativa para os jovens brasileiros. Por quê? Porque você pega um país do Oriente Médio, por exemplo, você vai lá e vai vender um carro, você não vende com uma mulher seminua. Existe uma diferença cultural. Então, o Brasil, por ser um país tropical, ele tem esse culto ao corpo da mulher e do homem também. Então, você vai vender um carro com uma mulher seminua, vai vender qualquer produto, você expõe o nu para que o nu chame a atenção para esse produto. Então, o jovem cristão brasileiro, ele está exposto a essa alta carga de sexualidade. Os filmes brasileiros, por exemplo, Cidade de Deus, só não falta aparecer o órgão sexual do homem e da mulher, porque é uma exposição pornográfica muito grande em todos os filmes brasileiros. Então, o próprio linguajar do filme brasileiro já é meio que de baixo calão. Então, tudo isso acaba, de certa forma, Bebel, incentivando uma sexualidade precoce, tanto no jovem quanto no adolescente. E nós que somos cristãos, primamos pela castidade, acaba, então, atrapalhando um pouco aí a vida dos nossos jovens. Tá bom. Tá aqui o livro do Adriel Lemos, Virar a Cabeça. Olha o que eu achei legal aqui, o subtítulo, GPS do Adolescente e do Jovem Cristão. Bacana, hein? Aliás, estava dando uma folheada aqui, e eu já vi, se o Adriel queria fazer surpresa, eu já agradeço aqui, ó. Tá autografado, esse aqui tá dedicado para mim e vai fazer parte, sim, da minha mini biblioteca que eu tenho lá em casa. Aliás, gosto bastante de ler. Mas nós vamos fazer o seguinte, intervalo comercial, e na sequência eu retornarei com o Adriel falando mais sobre o livro, e eu tenho um questionamento para fazer com ele com relação a essa situação toda envolvendo a influência do mundo no jovem, principalmente o jovem cristão. Então, é rapidinho, não sai daí. Hoje o programa Sala de Entrevistas fala sobre esta obra literária, Virar a Cabeça, o GPS do Adolescente e Jovem Cristão, uma obra do Adriel Lemos e do Rodrigo Assunção, psicólogo Adriel Lemos e o psiquiatra Rodrigo Assunção, eles que se dedicam no ministério que tem na igreja, né, voltado para a juventude. Bom, Adriel, eu perguntava sobre a influência que o jovem cristão acaba recebendo do mundo. São várias e várias influências, tentações mesmo. Por exemplo, o cidadão está na igreja, está indo para a escola, mas chega um momento que não tem jeito. O cara vai ter que ir para a universidade, o cara vai começar no primeiro emprego. E aí começa o seguinte, o medo de ser excluído de uma roda, de um convívio social. Eu preciso me adaptar ao linguajar das pessoas da faculdade, porque senão eu vou ser chamado de careta, de crente, de irmão, aquelas coisas todas. Como é que o jovem, na adolescência, consegue driblar esse tipo de situação? Ou seja,
eu preciso me parecer com eles, eu tenho essa necessidade de ser parecido com eles. Eles estão me influenciando e eu não estou influenciando eles. Como é que faz para conviver com isso? É bem complicado, Bebel. Na verdade, assim, é uma coisa que eles têm que passar por esse momento, principalmente o adolescente. Porque como eu já te falei no primeiro bloco, ali, como eu comentei, o adolescente ele está passando esse momento de transformação biopsicossocial, e uma dessas transformações é justamente isso, é ele se colocar na sociedade. Se colocar enquanto pessoa, se colocar enquanto indivíduo, se colocar enquanto as suas posições, os seus ideais. E esse momento realmente é um momento complicado porque o adolescente em si ele precisa de espaço, ele precisa ser aceito, ninguém quer ser excluído. Eu até quando ministro eu brinco que até um cachorrinho quando fica feliz balança o rabinho. Então nenhum adolescente quer ser excluído, se um cachorrinho não quer, quanto mais um ser humano. Então, o que eu destaco, Bebel? Assim, ó, para o jovem cristão é muito importante o apoio dos pais, e não só dos pais, da igreja também. Nesse momento, eu tenho certeza, o papel do líder desse adolescente, desse jovem na igreja é muito fundamental. Porque o líder é aquela pessoa que pode inspirar ele a ser diferente. Porque hoje o jovem ele precisa saber dizer não às ofertas. Eu já frequentei faculdade, eu sei como funciona isso, sexta-feira, final de aula, barzinho, mulher, homem, para as meninas também. Então, e nem sempre na sexta, né? Exato. Segunda. É bem isso aí mesmo. Então, o papel do líder eu acho que é fundamental. Primeiro, eu acho que uma estrutura familiar é importante. Eu até falo muito sobre isso nas ministrações, eu digo que hoje nós estamos vivendo um período complicado nas nossas famílias, porque todos estão em busca de dinheiro e dinheiro nunca é demais, não é que as pessoas não estão satisfeitas com o que têm, essa é a verdade. Então as pessoas hoje trabalham mais do que necessitam, trabalhando mais do que necessitam, deixam a educação dos seus filhos renegadas à televisão, renegadas à mídia, renegadas a uma creche, a uma escola, a qualquer outra instituição. O adolescente nessa situação fica dependente emocionalmente, ele fica sempre precisando de carinho, ele fica carente. Então ele vai buscar esse afeto aonde? Se ele tiver um líder que apoie, amigos cristãos que apoiem, ele busca na igreja. Agora, se ele não tiver, ele vai buscar fora. Então é um período difícil mesmo, é um período bem complicado, em que o papel da família, o papel da liderança é muito importante para que ele consiga passar. Eu falo sobre isso no capítulo sobre desenvolvimento psicossocial, onde eu falo da importância das amizades. Se as amizades que ele escolher forem amizades boas, podem motivar eles a ter atitudes boas. Agora, se as amizades não forem boas amizades, pode acabar levando para um lado complicado, drogas, álcool, sexualidade depravada e por aí vai. Bom, no meu tempo, eu tenho 36, vou fazer 37 anos, não tinha essa situação envolvendo a internet. E a internet chegou para auxiliar. É uma maravilha a internet desde que você saiba usá-la. Mas também a internet acaba jogando para dentro da casa, de lares cristãos, muita coisa que não presta. Como filtrar? Filtrar, Bebel, é algo que depende muito da família. Porque assim, como eu já falei, imagine você, que quando um adolescente sai para ir para a escola, ele passa por uns 10 outdoor, mais ou menos, na rua. Tá. Uns 5 desses ele viu uma mulher lá seminua. Vamos dizer que esse adolescente seja um menino de 12, 13 anos, em que o seu próprio corpo pede, os seus hormônios entram em ebulição e ele precisa descarregar essa carga hormonal que ele recebe. Então, veja bem, chega lá na escola, acho que nem precisa a gente falar sobre a forma de se portar e de se vestir de algumas meninas, não estou generalizando, claro, mas é uma coisa bem difícil. Então, esse menino ele é super estimulado durante o dia, chega de noite em casa em que os pais não têm um controle da internet, ele vai desembocar essa carga onde? Num site pornográfico. Eu fiz o meu TCC sobre a internet aqui na Unesc. Eu fiz sobre o vício do adolescente ao cyberespaço, a internet. Sim. Então, ali, por exemplo, nós constatamos em algumas pesquisas que há adolescentes que chegam a ficar 15 horas conectados num computador. Eu estou dizendo num ponto fixo, porque se nós formos contar smartphone, é 24 horas de conexão diária, até para dormir. Então,
Num ponto fixo de conexão, tem adolescentes que chegam a ficar 15 horas nos finais de semana, nos sábados e nos domingos. Imagine você que o dia tem 24, sobram o quê? 9 horas, em que talvez seja o período de sono dele. Os demais períodos ele passou em frente a um computador, em redes sociais, com os amigos, pornografia e por aí vai. Então, é um momento difícil em que eu volto na família. A família precisa apoiar. Eu sempre digo que um computador dentro de um quarto de um adolescente é a mesma coisa que uma arma carregada num quarto de um suicida, porque ali ele pode se matar, e se ele não tiver suporte, se ele não tiver apoio. Bom, a gente falou bastante sobre adolescente, mas agora eu quero falar mais um pouco do livro. A gente também já falou do livro. Essa capa sensacional, aliás, eu posso falar assim, alto relevo? Pode, alto relevo. É alto relevo, né? Ficou legal pra caramba essa foto aqui. Quando é que surgiu essa ideia? Que tem um cidadão aqui de cabeça... Não tá de cabeça para baixo não o livro, não, gente. É assim mesmo. Ficou bacana, hein? Ficou bacana. Como você me permitiu no bloco anterior, foi a agência Berimbau Comunicação que criou esse material para nós. Meu amigo Xande? Xande, gente que boa. Legal. O Cachoeira, que é o diretor de arte deles lá, o Cachoeira é fantástico na criação. Eu também sou muito chato, eles me mandaram umas 5 capas, eu não gostei. Quando eu viesse, eu amei. Então, o material ficou muito legal, Bebel. Falando do livro, né? A capa ficou muito 10, para quem tá em casa, lá tá vendo aqui. Na contracapa tá eu e o Rodrigo, a gente fala ali dos principais pontos, a gente fala do resumo aqui, ó, puberdade. Tem um título que é Eu caso ou compro um iPhone? Aí o Rodrigo é solteiro, ele até brinca que é melhor comprar um iPhone, que daí quando você não quer, você desliga. Casamento não dá para desligar, né? Antigamente o ditado é casa com uma bicicleta, adaptando hoje esse iPhone é o trocadilho, exato, fizemos um trocadilho, eu caso eu compro um iPhone. Então, DSTs todo mundo sabe que é doença sexualmente transmissível, mas no livro nós colocamos como demônio sexualmente transmissível, para justamente fazer alusão a esse perigo que os jovens hoje vivem. Drogas, o Rodrigo, como ele é psiquiatra e como ele também trabalha com clínica de recuperação lá em Joinville, ele escreveu esse capítulo sobre drogas, falando sobre o perigo, falando sobre todos os tipos de drogas, as mais comuns, enfim, as influências que essa droga pode causar no corpo do jovem, mesmo que seja em uma utilização, como todo mundo já está careca de saber, a mídia bate muito em cima disso. Nós falamos também futilidades, eu falo o capítulo futilidades, Bebel. E tem muita, né? E tem, porque é o seguinte, o que eu falo? Assim, ó, hoje você vê muitas pessoas que dormem e acordam durante 1, 2, 3, 4, 5 anos da sua vida sem saber o que fazem. Trabalham, vêm para casa, tomam um banho, descansa, dorme, trabalha e vivem nessa rotina durante, às vezes, 5 anos. A pessoa não fez um curso, não cresceu, não fez nada na vida. Passou-se 20 anos, perguntar o que aquela pessoa fez, ela não sabe dizer. Então são pessoas que estão vivendo uma vida fútil. Adolescentes e jovens, por exemplo, que perdem 15 horas da sua vida de um dia na frente de uma rede social, é uma futilidade, porque poderiam estar estudando, poderiam estar se preparando, poderiam estar melhor preparados para o mercado de trabalho e não estão. Então, nesse capítulo futilidade, a gente dá uma pegada firme. Quem me conhece sabe que o meu estilo de ministração, eu sou muito firme nas minhas palavras, eu sou muito incisivo. E eu falo ali, eu até brinco, desculpe a palavra, eu vou usar a palavra, tá? Eu até brinco ali, ó, tem que tirar a bunda do sofá e da cadeira, porque não adianta ficar sentado ali o dia inteiro e sem ter um sentido. Aí o adolescente e o jovem chega no mercado de trabalho e quer já ganhar no primeiro emprego 5, 10 mil reais. Não tem como. Não estudou, não se preparou, não fez um curso preparatório, nada. Então, nós escrevemos isso para jovens e adolescentes para que dê uma chacoalhada, sabe? Quando você dá uma apertada. Tem que dar uma mexida na árvore aí, né? Exato. Tá bom. E a gente encerra ali falando sobre o mercado de trabalho, porque realmente é uma dúvida muito grande que os jovens têm, os adolescentes têm. Eu falo sobre POP, que é o Programa de Orientação Profissional. Isso. Na internet tem um monte de testezinhos de POP que você pode ir lá, colocar... Que seriam testes vocacionais? Exato. POP, que é Programa de Orientação Profissional. Então a pessoa vai lá, faz um testezinho pela internet, a própria Unesc sempre tem uma semana desenvolvida ali para o POP, então é bem interessante isso. A gente está chegando na reta final do programa e eu quero saber quando será o lançamento. Eu sei que você lançou o livro em Joinville, lá na Manchester, e agora teremos um lançamento em Criciúma. Exatamente. Quando? Aqui em Criciúma, Bebel, dia 27 de junho, sábado, 19 horas, ali no Templo Central,
até vamos direcionar as pessoas Vai em lá. casa, sábado, 19 horas, Templo Central da Assembleia de Deus, lá na rua Duque de Caxias, número 9, do lado do Terminal Central, não tem como errar, na verdade, a Igreja do Relógio, que todo mundo conhece, vai estar o Dr. Rodrigo Assunção, ele que vai ministrar, viu, Bebel? Vai estar o ministro de louvor Éder Carvalho, lá de Joinville, vai ser um culto fantástico, por quê? Virão os meus amigos, virão os meus familiares devido ao lançamento do livro, mas também estará todos os jovens da MEUADIC, que é a Mocidade Evangélica Unida da Assembleia de Deus de Criciúma, em que você está convidado para ir, você também, Bebel, está convidado para ir, eu quero ver você lá. Vamos lá. Vai ser um culto muito lindo, porque é para jovens, quem vai ministrar é o Rodrigo, e a gente vai ter a participação de muitas pessoas lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o cidadão está acompanhando nosso programa agora, é jovem, não é da Assembleia de Deus, não é da Igreja da Graça, não acredita em nada, mas sentiu alguma coisa no coração. No futuro ele vai saber o que ele sentiu no coração. Mas, puxa vida, eu vou lá ver esse cara falar. Ele pode ir? Claro, Bebel. Tá super convidado, na verdade. Todos quantos desejarem podem ir. Entrada é franca, eu acho que é interessante falar isso. Entrada franca, não paga nada. A única coisa que você vai pagar é um abraço, a hora que chegar lá, dá um abraço nos nossos recepcionistas. Mas você é muito bem-vindo, você é convidado. Todos são bem-vindos, todos serão bem recebidos lá. E quem acompanha o programa e se interessou pelo livro, não vai poder ir no lançamento, mas quer adquirir a obra. Ótimo. Bebel, é o seguinte, a gente manda para o Brasil inteiro, tá? No site, até peço o pessoal colocar ali no vídeo, meuadic.com.br, e em alguns dias eu vou habilitar o meu site também, adriellemos.com.br. Lá tem a loja, as pessoas podem comprar quantos quiserem. Gente, preço de banana, R$19,90, Bebel. É para levar 5 já de uma vez e presentear os amigos, tá? Tá rodando no rodapé aqui da televisão. Vai de novo, Meuadic. Meuadic.com.br e o meu site também, adriellemos.com.br. Para quem é de fora, tem um frete único de R$7. Eu envio para o Brasil inteiro por correspondência registrada. Então, chega em casa, é super tranquilo. Pode parcelar no cartão de crédito, pode fazer transferência, pode pagar via boleto. O pagamento é você que escolhe. Todo mundo que quiser pode comprar, viu, Bebel? Vai receber o livro. Vai receber o livro em casa. Tem como mandar um comunicado ali? Adriel, não sei se tem como. Estou comprando o livro e eu queria que você mandasse dedicado para mim. Claro, Existe através do meu Facebook. Acho que é interessante. Pesquisa lá o meu Facebook principal, até se possível peço para colocar. Vai lá. É Adriel Lemos J, facebook.com/AdrielLemosJ, que na verdade meu nome é Adriel Lemos Jerônimo. Esse é o meu principal. E com J? Com J, que não é tão comum. Tem o Twitter também, o meu Twitter é Adriel Lemos, o meu Instagram é Adriel Lemos. Então é só me mandar uma mensagem lá. Pode mandar um e-mail, porque na hora da compra também a pessoa recebe um e-mail de confirmação. Me encaminha esse e-mail dizendo, quero que seja endereçado ao meu filho. Eu vou com o maior prazer escrever ali, para o nome do seu filho, assinar ali. A gente não é nenhum escritor famoso, mas faz questão de assinar. Bacana, isso é legal. E mandar de presente. E algum pastor que está assistindo a gente, gostaria de levar o Adriel na minha igreja. É possível? Ótimo, Bebel, é possível sim. Inclusive, deixa eu até abrir um parênteses, eu e o Rodrigo, nós estamos nos organizando para, em 2016, começarmos a fazer o seminário de virar a cabeça. Eu e ele participando desse seminário nas igrejas. Vai ser super fácil, nós vamos mandar uma quantidade X de livros para as igrejas venderem, eles podem fazer a inscrição dos jovens lá, em que eles podem dar o livro como inscrição. Isso ainda depois a gente vai dar maiores detalhes, mas quem quiser pode já entrar no site, conhecer o nosso trabalho, que é viraracabeça.com.br, viu? Viraracabeça.com.br, é bem fácil, é o título do livro, como nós já falamos, Virar a Cabeça. Lá tem as maiores informações, tem contato. No meu Facebook, a pessoa pelo Messenger pode mandar um contato lá também. Alguns dias eu vou habilitar o meu site. Quem quiser pode procurar o Rodrigo também, viu, Bebel? Rodrigo a gente Assunção. É super parceiro. Rodrigo Assunção, ele tem o Facebook, tem a página, a fanpage dele também, Dr. Rodrigo Assunção. Então, gente, meios de contato vocês têm de forma imensa, tá? É só entrar em contato, convidar a gente com o maior prazer. O único detalhe, Bebel, é que esse ano a agenda já está apertada, viu? Graças a Deus, nós temos recebido muito convite. Esse ano, se eu não estou enganado, eu acho que eu tenho agenda livre só em dezembro. E um final de semana em outubro, se eu não estou enganado. Porque final de junho, julho, agosto, setembro, outubro, aí lotou, tá bem complicado. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Bom, tá aqui. Virar a cabeça. Estamos encerrando Sala de Entrevistas. Adriel, obrigado pela sua vinda à TV Primavera. Eu que agradeço, Bebel. Muito obrigado. Deus abençoe. É um prazer imenso. Fico muito feliz pela oportunidade e peço que Deus sempre continue abençoando vocês. Amém. Obrigado. É isso aí mesmo. Gostou? O programa será reapresentado na quinta-feira, 8h30 da noite, e no sábado, 8h30 da manhã.
após a exibição dos 3 programas, a gravação do programa irá para a fanpage oficial da TV Primavera, tá bom? Um abraço, boa noite, Deus abençoe a todos, até a próxima, tchau, tchau.